adicionar um convidado para estar o seu vídeo ao vivo. Estamos informando seus seguidores, se você está iniciando o vídeo. Pronto, o Batista já está. O Alberto. Oi pessoal, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui iniciar a nossa live, né? Vamos aguardar um pouquinho. O pessoal está começando a entrar, nos acompanhar. Boa noite, ex-vereadora Marilene. Boa noite, doutor Alberto. Boa noite a UEL, né? Tem uma loja lá em nossa cidade. Bom, pessoal, vamos iniciar. O pessoal está entrando. O pessoal está entrando aí. Vamos aguardar um pouco. Deixa eu ver aqui. Vamos convidar o Alex Albuquerque. Já para a gente ir tirando algumas dúvidas, não é isso? Nós, como todos sabem, recentemente nós assumimos o cargo de vereador. Oi, Alex, boa noite. Boa noite, vereador. Você me escuta bem? Um minutinho. Você me ouve bem? Isso, agora sim. Que bom. Prazer estar aqui, prazer te conhecer e dizer que é uma satisfação grande e, claro, te parabenizar aí por essa grande iniciativa aí, pela visão. Estou aqui pronto, estamos juntos. Meu boa noite aí. Vamos lá, estou aqui. Boa noite, Alex. Eu quero te dizer que o prazer é nosso, né? E eu estava dizendo que quando assumimos o mandato de vereador, uma das maiores cobranças foi justamente na área do comércio. Infelizmente, nosso comércio vem passando por uma série de dificuldades, né? E a principal dela é justamente essa questão das vendas. Vendo isso, diante dessa situação, conversamos com o Manuel Batista, conversamos com o doutor Alberto, no intuito da gente buscar uma solução, né? E eu até questionei o decreto, você com o Manuel Batista, vamos ver se a gente tem como flexibilizar um pouco esse decreto, porque os comerciantes estão querendo isso, né? Ver se tem como a gente aí diminuir algumas restrições, mas infelizmente, Alex, tem algo que não está ao nosso alcance, né? Isso, na qualidade de vereador, a gente fica muito limitado. E diante de um decreto, não é diferente, né? Aí foi aí quando partiu a ideia de a gente buscar outros meios, né? De a gente pegar essa situação e justamente renovar, né? A gente partir para determinadas atitudes que não ficasse preso a um decreto, né? Foi aí que, através do Dr. Alberto Manuel Batista, a gente chegou até você e esperamos, hoje à tarde a gente conversava, né? Esperamos que hoje seja só um pontapé inicial, né? Nós vamos aqui trocar algumas ideias, estou aqui com algumas perguntas, alguns comerciantes nos mandaram, justamente para que a gente possa manter o nosso pessoal informado e a gente possa colher esses frutos. Tá ok, Alex? Tá legal. Então, mais uma vez eu quero te parabenizar, vereador. Sabe por quê? Porque no meio de toda essa loucura, vou até usar esse termo, né? Pandemia, por incrível que pareça, a maioria dos políticos, eles tomaram visões, digamos que, se era para olhar para um lado, olharam para outro lado, tá? E o seu olhar, a sua visão, é um olhar que merece reconhecimento e louvor
porque você se preocupou com o coração da vida, digamos assim. Porque quem pulsa, quem propulsa e quem faz latejar todo esse movimento da sobrevivência é o mercado. E o mercado não é só grandes empresas. O mercado é seu Severino, que está no fiteiro. O mercado é dona Fátima, que é dona de uma boutique. E o mercado também é as grandes empresas. E quando um vereador ele se importa com o mercado, né, da sua cidade, com os problemas que vem acontecendo no meio dessa pandemia, como hoje eu fiz até aquele convite no meu Stories, que é uma inquietação, uma preocupação e quer fazer alguma coisa para, de alguma maneira, colaborar, isso é muito louvável. E, absurdamente e espantosamente, a maioria dos políticos não tomaram essas iniciativas. Ou seja, parece que a coisa não inquietou. É por isso que eu estou te dando os parabéns por essa sensibilidade de estar envolvido, né, de maneira real com a sua comunidade, com a cidade de Mari, com os comerciantes de Mari, a qual eu quero dar uma boa noite muito especial, tá? E dizer que não desanimem, é uma realidade difícil, mas que existem meios, alternativas, né, para que a gente se sobressaia diante de uma realidade mundial, né, adversa e mundial. Mas eu não poderia também iniciar essa live sem agradecer. A gente ainda não se conhece, vereador. Eu estou tendo essa honra de lhe conhecer através dessa live. E eu sou a pessoa que eu tenho vício de gratidão. Eu tenho um vício em agradecer. Então, eu não posso começar essa live, né, depois do meu boa noite a todos que, né, não só Mari, né, mas que estarão aqui junto conosco, porque é o que vai dar sentido a tudo isso, né? Mas o meu boa noite especial a cada comerciante, a cada empreendedor e empreendedora da cidade de Mari, com muito carinho. Mas eu não posso deixar de começar contigo nessa honra de agradecer, primeiramente, também ao doutor Alberto Ferreira, esse cara excepcional. Além de um talento fora da curva, como a gente sempre diz quando alguém é diferenciado, ele é um ser humano também fora da curva, sabe? É um cara que tem uma simplicidade, um jeito de lhe dar atenção, de lhe ouvir. E eu posso dizer que eu fui presenteado em conhecer essa figura. E aprendi muito. Então, o meu obrigado a doutor Alberto Ferreira, tá? Que deve estar aqui conosco já. E também a esse cara que, inclusive, tem uma voz, ele deveria ser, no mínimo, fazer parte digamos assim, do casting da Globo, porque a voz desse cara chamado Manuel Batista, ele não é normal, esse cara. Esse cara, além de ser, não é verdade? Então, ele é muito gentil também, muito atencioso. Então, se virtualmente ele me transmitiu essa interpretação da pessoa dele, imagina pessoalmente. Então, o meu muito obrigado a Manuel Batista, né? E um grande abraço também. A parceira é prefeito ou prefeita em Mari? Prefeito. É o prefeito Antônio Gomes. Antônio Gomes, então, meu abraço pela prefeitura ser parceira e minha gratidão a todos que estarão envolvidos nessa live. Pode ter certeza que me doarei e me dedicarei o melhor aqui, que para mim está sendo uma honra em poder somar. Como eu estava falando no Insta, você viu, né? Jogar uma luz para somar, para ajudar e vamos em frente. Eu já estou pronto aqui. Mando só uma água aqui. A nossa preocupação é justamente essa. Nortear, né, o comércio do nosso município. Isso. Infelizmente, nós se deparamos com essa situação que não tem como a gente fugir. Né? Não tem como a gente fugir. Hoje é uma realidade não só em nosso município, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Verdade. Né? O que a gente precisa é através de pessoas inteligentes, né? De pessoas como você. Eu agradeço a gentileza. Compartilhar os nossos conhecimentos, justamente para que a gente leve e capacite melhor os nossos comerciantes. Beleza, eu quero só mandar um abraço aqui bem especial ao meu diretor de arte aí, Bené Lima, que ele deu essa força aí, uma correria tão grande que a pandemia nos colocou em home office também, parcialmente,
mas eu quero mandar a minha gratidão, meu abraço para ele. Estou pronto, estou pronto. Manda ver, vereador. Magdiel Ô, Olinto. Alex, Oi. isso. Nós estamos com algumas perguntas aqui, Uhum. como por exemplo, em uma cidade pequena como Mari, o marketing digital, quanto a um comerciante precisa investir, quais, quais as melhores ferramentas para investir em um marketing digital, né? Você sendo um comerciante pequeno. Então, vamos lá. Em uma cidade pequena como Mari, né? Isso, No marketing digital, quanto um comerciante precisa investir? isso. Você tem a... Eu acho que ele quis dizer, eu acho que ele quis dizer aqui na pergunta dele, quais são as ferramentas, né, para ser mais preciso, que um comerciante de uma cidade pequena, ele pode usar para investir melhor, né, para fazer um investimento melhor para o seu comércio. Beleza. Então, nós temos aí duas perguntas numa só, é isso? Vamos lá. Sim, Deixa eu só rabiscar aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Quais as melhores ferramentas? Tá? Vamos lá. A gente sabe que de uns anos para cá, a comunicação mundial ela passou por uma revolução digital. Né? Há uns anos atrás, nós só tínhamos TV, rádio, né, que dominavam a audiência do consumidor, do espectador. Ok? E foram chegando as redes sociais, assim como o Orkut, que nasceu, cresceu e depois morreu. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque existem algumas oscilações de audiência, de crescimento, com as ferramentas que são as mídias digitais, que estão agora em todos os smartphones, como esse agora, Instagram, como o Facebook, né? Como o WhatsApp, que alguém pegou agora e disse, entra aí na live do vereador Magdiel Olinto, que tá tendo uma live legal sobre como vender em tempos de pandemia. O WhatsApp chegou agora recentemente. E daí, as ferramentas elas têm essa oscilação. Ou seja, nós corremos o risco, né, de que daqui a um ano possa vir outra mídia digital com força. Né? Um exemplo, um testemunho rápido, o Twitter, muito usado pelo jornalismo brasileiro, mundial e tal. Recentemente, o Periscope, que era a transmissão ao vivo do Twitter, acabou. Começou com uma força muito grande, mas por alguns fatores, acabou, não existe mais. E daí a gente está, de uns 2 anos para cá, com uma novidade. TikTok, você sabe, TikTok chegou, né? E está aí. O que é que a gente deve entender? Primeiro ponto, pontapé inicial dessa partida. A gente precisa entender o segmento. No meu caso, ilustrando, eu sou uma boutique, eu sou um açougue, eu sou uma farmácia, eu sou um profissional liberal. Então, o ponto de partida, vereador, é qual segmento que você se encontra. Qual segmento que eu estou. Eu sou feirante e posso participar? Claro que pode participar. Eu sou um fiteiro na esquina dessa praça aí, uma praça de Mari. Eu posso estar nas redes sociais? Claro que eu posso estar. Eu sou um churrasquinho de Dona Rita, conhecido. Posso estar nas redes sociais? Claro que eu posso estar. O ponto de partida para que vá se escolher as ferramentas necessárias, quais as redes sociais que eu possa utilizar para potencializar as vendas do meu negócio, é o segmento. O segmento. Existem nichos, que são as áreas saúde, esporte, política, é que vai dizer, é que vai sinalizar qual as ferramentas necessárias, quais as redes sociais que você, como gestor, como dono, né, o diretor, vai, né, escolher as principais redes sociais para começar as primeiras ações e os trabalhos para se, né, relacionar no ambiente digital e daí vender. Vou dar um exemplo. Eu, por alguma, né, digamos assim, pelas características de experiência de navegar tanto nessa praia,
no caso da cidade de Mari, com relação ao que aconteceu, pouquíssimos, eu falo isso com muita convicção, pouquíssimos empreendedores, comerciantes, se faz necessário agora, de antemão, utilizar a rede social Twitter. Por quê? Porque o Twitter ele tem uma característica muito forte com relação a texto. Você me escutou? Deu uma pausada aqui. Foi. Agora sim, agora eu estou ouvindo bem. Pronto. Você chegou a ouvir a questão que eu falei do Twitter? Não. Pronto. Eu dei um exemplo, por exemplo, com relação às escolhas, pelas características culturais da cidade, né? Pelos aspectos de negócios, do mercado, socialmente falando, a rede social Twitter não é interessante para que seja uma das primeiras escolhidas. Estou dando só exemplos para que fique melhor o entendimento, né, a compreensão. Por quê? Porque o Twitter é uma rede social, uma mídia digital, que tem uma característica peculiar muito forte no jornalismo. Tem uma característica muito forte na questão da linguagem textual, no texto em si. Diferentemente do Instagram, que eu tenho certeza que 100%, né, dos comerciantes, dos lojistas, dos empreendedores, necessitam escolher o Instagram como uma das redes sociais. É essa variação que eu estou tentando explicar de uma maneira muito clara, porque as mídias digitais... Você me ouve agora, tá bem aí? Pronto. Existem algumas características. É o que eu quero dizer que 100% dos veículos de comunicação, rádio, jornal, né, portais, eles têm o Twitter como uma das suas redes sociais. E daí não significa dizer que o lojista, o comerciante de Mari, necessita escolher o Twitter também como uma das suas redes sociais. Então, hoje, né, nesse cenário, as redes sociais mais utilizadas são, em primeiro lugar, com relação às vendas, o Instagram, tá? O WhatsApp para um atendimento, um feedback, tá? E também como suporte, o Facebook. Essas redes sociais são as que estão mais em evidência, são as que estão gerando mais consumo, mais vendas no Brasil. E daí fala que como é que ele precisa investir? Só tomar uma água aqui. Deu para entender esse primeiro ponto das ferramentas? Está dando para entender, sim. No caso, o Facebook e o WhatsApp são as ferramentas mais viáveis. Beleza, É isso? pronto. Isso, agora. Fácil. Isso, deixa eu só esmiuçar mais um pouco. Sim. Seria mais ou menos assim. O Instagram em primeiro ponto no ranking, disparadamente. O Facebook, um perfil para dar esse suporte. A gente chama de linkado, agregado, toda vez que vai um post, né, que vai lá um conteúdo no Instagram, ele vai também automaticamente para o Facebook, que é, digamos, a mídia digital que dá o apoio, é um suplemento, tá? E o WhatsApp é aquele canal que eu vou, né, manter aquele feedback o mais humanizado possível. Eu troco um preço, eu tiro uma dúvida, enfim. O que está acontecendo hoje no Brasil é assim, beleza? Agora, como é que eu devo investir? O que é que eu preciso investir? A gente vai permanecer no mesmo contexto, de acordo com cada nicho, com cada segmento. Por exemplo, eu tenho a Dona Fátima. Dona Fátima vende churrasquinho muito bom em uma esquina de uma praça aí em Mari. Dona Fátima precisa equilibrar e claro que Dona Fátima não vai investir igual a uma farmácia, mas ela vai investir dentro da sua realidade. Ela não vai ficar no anonimato. Ela não vai ficar ausente. Ela não vai ter uma postura do anonimato para que quem estiver... Porque uma coisa é quando eu estou na praça, passando por ali, eu vejo lá a Dona Rita vendendo um churrasquinho com aquela cervejinha bem gelada. Outra coisa é
eu estar na minha cama assistindo uma série e de repente chegou lá um stories, Dona Rita diz assim, hoje, sexta-feira, eu estou fazendo churrasquinho a 1,50 e a cerveja vai sair a R$ 2. Então, isso pode mexer comigo. Não pode? Então, Dona Rita está fisicamente na esquina da praça e está também no ambiente digital das maiores movimentações das redes sociais de Mari. Isso que é o fantástico das redes sociais. Deu para compreender? Então, para cada negócio, eu preciso fazer aquela gestão. Como você, que é político, tem a sua gestão, tem as suas prioridades, né? Uma delas é essa aqui, que é fantástica. Você está tomando iniciativa de dizer assim, ó, eu me importei com a sua preocupação, comerciante. Eu fiquei inquieto. E eu fiz alguma coisa. De alguma maneira eu fiz alguma coisa, entendeu? Sua dor, sua dificuldade chegou para mim. E daí você tem a sua gestão, e você tem a gestão da sua assessoria, você tem a gestão para fazer as suas visitações, você tem a sua gestão de eleitores que chegaram para você e disseram assim, ó, vereador, eu preciso disso aqui em você, e você vai fazer aquele requerimento. Da mesma maneira, o que muda é só o contexto. É Dona Rita com churrasquinho. Hoje eu vou vender 100, mas dos 100 eu vou retirar no meu faturamento X e vou investir nas redes sociais. Aí daí vai para a farmácia e daí vai para o açougue. Cada realidade é uma realidade que tem o seu significado e tem sua importância. E eu quero finalizar essa resposta dessa pergunta dizendo assim, uma das coisas que eu mais acho fantástico nas redes sociais é que as redes sociais, da mesma maneira que uma grande marca está nas redes sociais, você pode estar lá também. Sabe por que eu digo isso? Porque antes desse boom das redes sociais, da revolução digital, que fez, infelizmente, fechar grandes revistas, fechar grandes gráficas. Hoje João Pessoa não tem mais nenhum jornal impresso, só o do governo do Estado, porque tem a ajuda do governo do Estado. Se dependesse de vendas, estaria fechado. Isso é fato. A revolução digital ela causou grandes coisas positivas e causou prejuízos também para outros. E uma das coisas que eu acho fantástica é que ela lhe dá a mesma oportunidade. A grande empresa está nas redes sociais e a pequena está lá também para crescer. Ela equivale de certa maneira. O que muda é algumas questões técnicas, né? Volumes, a assessoria, uma equipe, conteúdo e por aí vai. Eu acho que eu consegui chegar perto aí do que você almejava aí nessa resposta dessa pergunta muito boa, por sinal. Isso. Vamos seguindo aqui. Alex, chegou outra pergunta aqui sobre o horário. O horário. Qual o melhor horário, né, para a gente usar as redes sociais? Existe um horário, né? Na verdade, para toda mídia, eu gosto muito de falar do princípio. Tudo tem princípio, meio, né? E o fim a gente não sabe, né? O fim é a vida. Enquanto nós estamos aqui, a gente está na onda. E eu sempre gosto de explicar para ficar detalhadamente na cabeça de cada pessoa, né? A partir do princípio. Assim que chegou às redes sociais, a gente teve algumas características, alguns comportamentos, né? Algumas condutas, que ela se evoluiu gigantescamente, vou até dizer assim, a coisa tão avassaladora, ela é tão forte, as redes sociais, que ela começou a incomodar, né, a maior mídia do mundo, que é a mídia televisiva. Esse incômodo que eu falo é de audiência, não é nada negativo, né? É só de audiência. Hoje, por incrível que pareça, existem programas locais aqui em João Pessoa, em Campina Grande, programas locais, que não têm uma audiência de algumas pessoas, né, que fazem uma live, que fazem um trabalho nas redes sociais. Enfim, esse é o princípio. Hoje, depois de alguns anos, nós já temos uma evolução que tem algumas condutas e alguns comportamentos diferenciados do primeiro. E eu quero focar bem no Instagram. Eu quero focar porque ela é a mídia digital mais usada e eu quero me deter a ela. Se chegar alguma pergunta aí, eu vou responder com o maior carinho. Dependendo, por exemplo, no caso da Dona Rita,
qual é o momento, o ápice, o up da Dona Rita? É à noite, não é verdade? Dona Rita vendendo churrasquinho na esquina da praça, aí em Mari. É o momento dela, mas Dona Rita não vai só anunciar à noite. O que é que a Dona Rita pode fazer? Dona Rita pode pegar, por exemplo, numa sexta-feira como hoje. Se tivesse uma promoção hoje, ela poderia abrir o dia com alguns stories, né? Provocando a audiência e falando que hoje à noite ela vai revelar uma grande promoção. E ela passa amanhã com aquela maneira dela descontraída, engraçada. E tem muita gente que tem essa coisa. Eu tenho certeza que Mari tem muita gente que não é humorista, mas só em falar o jeito não se torna leve, né? Engraçado e contagia, não é a gente? Não é isso? Então, verdade. Dona Rita pode colocar a cara, que eu digo assim, botar a cara no stories e já dizer, olha, hoje eu vou fazer o que ninguém fez. Hoje à noite, aquela cerveja gelada e aquele churrasquinho, eu vou fazer uma promoção aqui, eu só vou revelar a partir de 5 horas da tarde. Quando for de tarde, ela pode mexer a audiência dela, fazendo vídeos mostrando que ela está colocando a cerveja para gelar, que ela está comprando a melhor carne. Olha, hoje eu comprei picanha, viu? Não é todo dia que você vai comer picanha, não, mas hoje você vai comer uma picanha. Estou dando exemplos, só ilustrando. A carne de hoje vai ser como nunca. E olha esse sal grosso aqui que eu comprei aqui, ó, especial para essa sexta-feira, e ela vai mexer na tarde todinha. Quando for de 6 horas da noite, ela chega e diz assim, olha, as primeiras 50 pessoas que chegarem aqui no meu churrasco, o valor é tchim, pronto, e solta a bomba. Então, significa dizer isso, vereador, que, de acordo com cada nicho, eu posso estar todo dia, de manhã, de tarde e de noite. O que é que eu mudo? Eu mudo só o formato do meu conteúdo. Eu só mudo as características, os aspectos. Esse exemplo que eu dei, o que é que eu fiz? É com Dona Rita, ela introduziu, ela deu uma provocada, né? Ela abriu, sexta-feira de manhã, né? Quando foi de tarde, ela deu aquela apimentada na provocação da curiosidade. E realmente, culturalmente falando, né, muita gente gosta de tomar uma cerveja, comer um churrasquinho na sexta-feira à noite. Quando chega na abertura da noite, Dona Rita vai e abre a promoção e as pessoas ficam, né, envaidecidas e, né, aquela coisa que mexe mesmo, e vai lá para Dona Rita. E Dona Rita ficou como? Dona Rita passou de manhã, de tarde e de noite no ambiente digital, nas redes sociais. Então, se eu te responder que existe um horário fixo para estar nas redes sociais, hoje, nessa realidade, é muito comprometedor, porque depende muito do negócio. Depende muito se for uma farmácia, se for um churrasco, se for uma boutique, e por aí vai. Eu preciso entender, principalmente também, a minha cultura, né? A minha cidade, e por aí vai. Beleza? Beleza. Alex, foi bem respondido. Alex, nós temos outra pergunta aqui. É possível vender em tempo de pandemia? Que pergunta, viu? Deixa eu só te dizer que eu das últimas lives que eu participei, algumas como essa, contar nos dedos, não me provocou tanta reflexão, porque eu acho que é hábito de todo publicitário, de todo profissional de marketing, refletir, indagar, né? Sempre questionar e dizer assim, por que isso acontece? A gente tem um porquê sempre. É tão louco isso que até num relacionamento, na vida pessoal, sempre tem um porquê. Por quê? Por que tem que ser assim? E não é nada contrário, nem nada diverso, não, né? Diferente da política. Mas é porque a gente não consegue entender a primeira ideia, o primeiro fato que acontece. A gente precisa dar aquela questionada para poder dizer assim, será que poderia ser de outra maneira? Né? E quando eu queria até que você repetisse novamente essa pergunta aí, porque eu particularmente gostei muito dela. É possível vender em tempo de pandemia?
Algumas pessoas podem até achar que é loucura, né? Porque eu sei, eu digo porque eu sei, porque eu tenho vários amigos e várias amigas que enfrentaram dores. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguiram retornar o seu negócio, tá? Infelizmente, homens e mulheres. E sei o quanto as dificuldades, assim, coisas que a gente jamais imaginaria na vida que pudesse acontecer. Mas eu quero começar essa resposta dizendo que sim, é possível vender em tempos de pandemia. É sim. Agora, como é uma resposta extremamente complexa, e eu quero até pedir a sua bondade para compreender, e até depois você pode até fazer outra pergunta, porque é uma resposta muito vasta, assim como a pergunta também é muito complexa. Mas eu vou fazer o melhor agora para tentar chegar perto dessa expectativa, dessa resposta. Isso. Por que é possível? Porque é possível vender em tempos de pandemia. Só tomar uma água aqui. Voltando a esse meu hábito de explicar desde o princípio. Vereador Magdioli, chegou a pandemia, você me ouve bem aí, né? Tá Oi, ouvindo estou aí? ouvindo bem. Pronto. Sim. Chegou a pandemia e uma das mais fortes, digamos assim, medidas restritivas foi colocar as pessoas em casa, não é verdade? E eu quero dizer também que eu vivi momentos bem difíceis, porque eu tenho amigos músicos e passaram situações assim adversas, assim, que a gente não tem nem como dizer, explicar como é que foi toda essa onda. E a pandemia colocou o ser humano dentro de casa e privou o ser humano de contatos. Quando isso acontece na vida de um ser humano, no nosso entendimento, a gente que trabalha muito, né, com relacionamento, né, com comportamento humano, com gente, a publicidade e propaganda, a essência dela é gente. É criar ideias para que haja consumo. Fora disso, não tem sentido o papel da publicidade e da propaganda no mundo. Quando isso acontece, né, que é o princípio da coisa, a gente precisa entender, não há outra alternativa a não ser pegar o smartphone e procurar algum contato, porque o ser humano, por sua natureza, comprovado cientificamente, nós temos necessidade, nós temos carências em contato com gente, em contato com o ser humano. É isso. Então, se tudo fechou praticamente, se lojas e lojas ficaram fechadas, o consumo não pode acabar, né? Existem vários segmentos, né, que é questão de sobrevivência para se consumir. Mas vale salientar, com uma grande observação, vereador, que nem todo mundo estava preparado para isso. Né? Nem todo mundo estava preparado para isso. E eu quero deixar aqui uma informação muito motivacional para os comerciantes de Mari, que não pensem, não se iludam que só quem falhou, só quem errou foram as pequenas empresas nesse momento de pandemia. Não. As grandes empresas, os grandes bancos, elas erraram também. Porque ninguém estava preparado para isso. O que mudou foi só uma questão estrutural. Tá? Mas, voltando para essa continuidade dessa resposta, é possível sim vender na pandemia. Qual é o primeiro ponto? Se está todo mundo recluso, se está todo mundo privado e que ninguém, sem exceção, vive sem algum tipo de consumo, você concorda comigo? Verdade. Algum consumo existe. Algum consumo existe. Alguns maiores, Precisa. claro, alguns maiores, como alimentação, remédio, né? Mas existem vários tipos de consumo e o ser humano não consegue conviver sem. Mas uma coisa a gente tem que citar para começar essa resposta nesse ponto de partida.
eu vendo o quê? O que é que eu estou vendendo? E o que eu vendo? Quem é que está vendendo? Esse é o primeiro ponto. Que eu vou vender na pandemia. Esse é o primeiro ponto. Enxergar a minha realidade, o meu contexto mercadológico. Ambiente digital é um ambiente com muito mais possibilidades de vendas que o ambiente físico. Isso é uma realidade hoje no mundo. Tem gente hoje que não vai mais para certas lojas. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Eu não saio da minha casa, eu sou corredor de corrida de rua e faço minhas atividades na academia de musculação. Eu não vou mais em loja de suplementos alimentares. A diferença para mim ir na loja comprar e o cara vir deixar aqui na minha casa é R$3. Você faria o mesmo? Eu peço o meu suplemento e o motoboy vem deixar aqui no meu prédio onde eu moro. Então, isso é uma realidade mundial. Mas esse ponto que eu falei, eu estou vendendo o quê? Eu vendo bolo? Pronto, um exemplo. Eu sou o seu Fernando, eu vendo bolo em Mari. Quem é que está vendendo bolo na internet como o seu Fernando? Eu tenho que ter essa noção do mercado. Mercado é disputa, mercado é concorrência. Quem está comigo? Como é que é o bolo do outro? O bolo do outro é melhor que o meu? O sabor do outro é melhor que o meu? Como é que é o atendimento lá do meu concorrente? Como é que é a eficiência da entrega? Enfim, esse é o primeiro ponto. Eu preciso enxergar a minha realidade. Eu preciso ter discernimento, eu preciso ter noção um pouco. Eu não preciso quantificar. Se eu sou uma boutique, quantas boutiques tem Mari? Não. Eu preciso ter noção. Saber quem são um pouco os meus concorrentes. E daí a gente vai para o segundo ponto. A minha venda faz alguma diferença para quem vai comprar? Ou é a mesma coisa do meu concorrente? Não é hoje com tanta exigência de atendimento que a revolução digital causou isso. Você tem que ter diferenciais. E hoje não conta mais aquela historinha de eu fui bem atendido. Não, bem atendido hoje é lei. A gente precisa entender que ser bem é obrigação, obrigação. Então, quando eu vou para o segundo ponto e digo o meu concorrente, ele tem um diferencial de alguma coisa que eu não tenho, eu preciso ter. Eu preciso ter de alguma maneira. E não é só preço, vereador. Eu não preciso só disputar a minha concorrência com preço. Eu preciso ter diferenciais. E aí vem uns fatores, digamos assim, de relacionamento de consumo, que a gente chama. Quando alguém vai procurar a minha loja, que experiência essa pessoa vai ter? Eu tenho algum diferencial do meu concorrente? O meu feedback é bom? É porque, como eu te digo, né? É um assunto muito vasto. É uma pergunta fantástica. É um tema fantástico, né? Que eu até disse a você que é uma realidade, né? Nesse caso, tem muitos cursos espalhados a nível de Brasil para explicar cada área, né? Mas, enfim, a minha boutique, a minha roupa, o meu atendimento, o meu preço, quando essa pessoa vier me comprar, que eu estou lá, lancei uma promoção, né? Tem algum elemento, tem algum diferencial que o meu concorrente não tem, esse ponto vai fazer a diferença. Eu quero até testemunhar aqui. Na pandemia do ano passado, quando ela estava com muita força, né? Eu e a minha esposa, nós tivemos que recorrer à experiência digital, pegar o smartphone, procurar, um exemplo, vocês sabem, muita gente aí procurando iFood, procurando farmácia, procurando boutique. E a gente viveu assim experiências amargas. Teve situações da minha esposa pedir um almoço de meio-dia e o motoboy aqui de 1h15 da tarde não tinha nem sequer uma ligação que o cara estava a caminho. Coisas absurdas. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que acontece no consumo significa experiência. Então, quando eu vendo, quando eu ofereço, eu preciso ter elementos diferenciais do meu concorrente. Por quê? Porque como há uma procura, né,
de preço e tal, eu preciso oferecer essa diferenciação. Isso é básico. Por isso que na pandemia existem inúmeras possibilidades de vendas. Esses dois princípios são os princípios norteadores, entendeu? Eu preciso entender, como eu falei, o número 1, né? O ponto 1, eu preciso enxergar a minha realidade. Eu estou aqui vendendo bolo. Quem é que vende bolo além de mim? E quando eu vou vender, quais os elementos, qual o diferencial que eu ofereço para que alguém diga assim, hoje eu quero comprar na boutique tal. E daí, né, existem outros elementos que vão desencadear, porque a gente sabe que venda não é algo tão fácil. Venda é pura emoção. Venda é impulso. Venda é influência. Venda é estado mental. Venda é humor. Isso é comprovado, né? Eu fiz parte há alguns anos de um instituto de neuromarketing que nos passava pesquisas. E quando você compra algo, quando você fala algo, principalmente das grandes marcas, não se engane. Tudo é consequência de estudos e pesquisas feitos diretamente à mente humana. Então, o resultado final é a mente. Então, por isso que o básico para se vender, que sim, se vende na pandemia, são os pilares, esses dois fatores. Eu preciso entender a minha realidade, quem é que vende além de mim, tá? E o que é que eu vou causar de diferença na vida daquela pessoa que vai me comprar. Eu acredito que chegou perto aí da sua expectativa com relação a essa resposta. Sim, sim. Deixa eu aqui pegar outras perguntas. Claro, claro. Tem uma aqui, Alex, Hum. de Lia. Ela trabalha com artesanato. Ela pergunta Eu acho que ela perguntou aqui, como. subiu aqui alguma coisa. Será que foi ela? Que legal, Lia. Isso, eu Vamos acho que é ela participar. mesmo. Como Pode mandar. incrementar em tempos de pandemia. A pergunta dela é, repete por gentileza. Dá uma olhadinha aqui. Olha, dê umas dicas Hum. na área de artesanato. Como podemos incrementar em tempo de pandemia? Ok. Mandar uma boa noite Ela para quer, ela. ela quer uma dica voltada nessa área do artesanato, que é a área dela, né? Beleza, beleza. Mandar uma boa noite para ela, né? E parabenizar pela pergunta dela tão sábia. Esse incremento, ele existe em nós, esse incremento. Por exemplo, no artesanato, pulseira, jarro, né? Bijuteria que tem, né? Vestido, enfim, essa infinidade de artigos, né, tão belo que tem o artesanato. Como é que eu posso incrementar? Um ponto, eu posso contar a minha história, porque a gente sabe que todos os dias, a gente não vende praticamente todos os dias 100%, me entendam bem, né? Todos os dias a gente não consegue vender o que a gente deseja vender, isso é fato. Por quê? Porque a gente vende para ser humano. E ser humano tem suas oscilações emotivas, né? Não é à toa que o mercado sente muita força quando existem pagamentos do governo, da prefeitura e tal. O mercado recebe aquela efervescência. Entende? Você tem o seu... Depois disso, a gente tem que incrementar. Um ponto interessante desse incremento, por exemplo, eu estou em casa e não estou com essa vontade de comprar um artesanato. Um exemplo, eu estou ilustrando, né? Para que fique bem mais fácil o entendimento. Mas eu posso contar a minha história. Lia pode contar a sua história com relação ao tipo de artesanato que ela faz. Isso é um tipo de incremento. Por que um incremento? Porque quando eu conto, por exemplo, se eu estou fazendo um jarro, eu não posso mostrar o momento que esse jarro está sendo feito, né? Com as mãos todas lá naquele lugar lá que se faz o jarro. Se eu estou construindo um tricô, se eu estou construindo uma varanda de rede, se eu estou construindo um brinco, se eu estou fazendo um alinhavo de um tecido de algodão colorido, eu não posso contar essa história. E essa história ela pode chegar na vida de alguém que está online, que a gente chama de ambiente digital, e por mais que ela não tenha vontade, ela pode ser tocada. Isso é um incremento. Outro fator interessante,
ela pode montar, criar periodicamente algumas exposições, né? Algumas vitrines digitais, algumas vitrines virtuais durante um período sazonal, digamos. De hoje, de sexta-feira, Lia que faz brincos e colares belíssimos em Bari. Um exemplo. Sexta, sábado e domingo, né? Ela começa na sexta mostrando, né, a sua forma, né, artística de fazer a coisa, né, a sua arte, e ela vai criar uma vitrine digital sexta, sábado e domingo com preços promocionais. Significa dizer que Lia vai continuar a vida toda vendendo assim? Não. Mas ela lançou um elemento novo. Ela lançou inovação naquele momento. Ela incrementou, naquele momento, o seu diferencial para vender e ela mostrou um elemento novo que talvez, naquela situação, a sua concorrência não fez. Então, esse incremento, ele existe também naquele momento que o gestor, que a artesã, que o empreendedor, ele para um pouco para pensar, sabe, vereador? Porque a gente precisa, em algumas situações, pensar no nosso negócio. Pensar quem está concorrendo comigo, como eu acabei de falar. Pensar sobre o que eu faço, a minha arte. Pensar de que maneira eu posso chegar e dizer assim, hoje eu vou fazer isso diferente em Mari. E não tenha dúvida, esse incremento ele não tem um formato definitivo. Ele é muito de insight. Ele tem uma vastidão de possibilidades para que qualquer profissional, qualquer empreendedor, qualquer lojista, qualquer comerciante, e a crise gera isso, né? Essa força coercitiva, né? Essa coisa temerosa, né? Essa privação da nossa vida, ela faz uma inquietação tão grande, ela nos provoca a pensar de uma maneira fora da curva. Então, esse incremento ele pode acontecer semanalmente, ele pode acontecer 3 vezes no mês, entendeu? E parte muito do contexto do produto, do negócio, de onde ela quer chegar, vender. E, claro, eu gosto sempre de dizer isso quando eu estou participando de lives. Todo produto, todo serviço, todo negócio tem uma história. E essa história precisa ser explorada. Por que eu digo isso? Porque cada vez que você explora o seu produto, a sua arte, o seu negócio, eu passo mais tempo no ambiente digital. Quando eu passo mais tempo no ambiente digital, significa dizer que a minha presença digital está sempre ativada com o espectador, com aquele internauta, tanto falado. Diferente de fazer uma ação de vez em quando. E quando essa presença digital ela é massificada, eu acabei de falar sobre Dona Rita, né? No churrasquinho, que abriu o dia de manhã, provocou de tarde e de noite ela deu o boom. E isso faz com que o desejo do consumidor seja alterado, porque venda é emoção, venda é afetividade, venda é desejo, e tudo isso é no campo abstrato. E quando a gente trata com o ser humano, a gente não tem um formato definido, a gente precisa fazer. E esse incremento ele tem assim um X de possibilidades. Tá bom? Tá ok. Nós temos a pergunta aqui também, Alex. Deixa eu procurar aqui. Doutor Alberto que fez. Eita, essa daí eu não vou conseguir responder, não. Doutor Alberto? Foi o doutor Alberto que fez. Na verdade, ele já mandou algumas aqui para o meu zap. É porque Deixa eu só ler. ele tem uma mente fora do comum, aí eu já fico já receoso. Mas eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Olha, um comerciante, né, da cidade de Mari, um interior pequeno, aí como como você pode fazer para entrar no meio digital, começar a venda, começar a vender as suas mercadorias. Como é que um comerciante assim, de uma cidade pequena como a nossa, ele pode iniciar suas vendas? Rapaz, assim, eu quero dizer que a maioria das perguntas são todas muito boas, viu? Quero assim, parabenizar o envolvimento e a participação.
todas muito bem produzidas. Eu acho até que vocês construíram toda uma estrutura antes para se fazer essas perguntas. Como é que eu posso usar os meios e realizar vendas? O ponto de partida disso. Existe algo muito comprometedor, vereador, nesse momento que a gente está passando, que é um momento irreversível. A era digital, a revolução digital, o boom das redes sociais, ela é irreversível. A gente não vai voltar mais o tempo de antes. Então, o primeiro ponto. O comerciante, eu quero citar Mari, o comerciante, o lojista, né? Até o feirante. Se o feirante quiser ter um pouco mais de vendas, né? Ele precisa, de alguma maneira, por incrível que pareça, por mais louco que seja, ele precisa dar uma mergulhada no ambiente digital. E quando a gente fala de ambiente digital, a gente fala de redes sociais. O primeiro ponto é a participação. Sabe por quê? Porque a gente tem uma grande mudança, uma grande revolução com relação aos ambientes físicos. A gente tem pesquisas recentes aí da Associação Brasileira de Consumo Digital que houve, né? Que houve uma... Deixa eu só aqui mostrar, eu recebi uma pesquisa, inclusive a sua iniciativa ela é tão louvável que quando você fez o convite junto com o doutor Alberto aí, quando você fez o convite, faziam 3 dias que eu tinha recebido uma pesquisa assim, quentinha dessa associação, e eu quero só abrir aqui, que eu estou com o meu notebook aqui aberto, só mostrar para vocês, e para os comerciantes uma coisa é muito séria, tá? Mostrar para vocês, olha só, abri aqui a pesquisa. 87% dos consumidores preferem comprar através das redes sociais. Anota aí, 87%. Eu reduzi o resultado da pesquisa só para essa live. Eu estou aqui com ela na tela. 87%. Olha como uma coisa é muito séria. 70% dos negócios brasileiros já utilizam canais digitais para vender. 70%. Né? E a fonte é a Fundação Getúlio Vargas, e junto com essa associação. 61,6% dos usuários da internet no Brasil preferem usar as redes sociais para conquistar, né, o uso de alguma marca. Olha só que coisa gigantesca. E agora vem um estrondo. Né? Eu queria muito, né, que os comerciantes, quem está aí, né, nesse momento conosco, de alguma maneira anotasse isso, não deixasse isso aleatório. Desde que começou a pandemia, vereador, até hoje, praticamente um ano, né? Um ano e o quê? 2 meses, né? Abril, um ano, digamos, a partir de março, digamos, 1 ano e 1 mês. Vamos lá. Nesse período de pandemia, mais de 150 mil lojas virtuais foram abertas no Brasil através das redes sociais. Você tem noção do que é isso? Muita coisa. Não é uma coisa assim avassaladora? Então, o que é que essa pesquisa nos dá? Que quem ainda permanecer no ambiente físico, automaticamente agora, ele perde vendas, ele perde consumo. Eu não vou dizer que existe ameaça de fechamento de loja, de falência, não. Pode haver, eu só não vou dizer agora. Agora, perda de vendas, perda de consumos, isso aí eu afirmo com muita convicção. É preciso, é necessário estar nas redes sociais. Tá bom? Então, o primeiro ponto é praticamente o que eu falei naquela pergunta que a gente, no início dessa live. Eu preciso estar, de alguma maneira, eu preciso estar presente. Eu não posso ficar fora. É um depósito de bebida, meu negócio é pequeno, eu ainda não tenho uma estrutura muito forte, mas eu preciso estar nas redes sociais? Preciso. Agora, já. De alguma maneira você vai vender mais. Né? Eu dei o exemplo da dona Lia, a gente citou a questão, né, dos 2 fatores para vender na pandemia, que é encontrar, entender, enxergar a realidade, e depois do fator 2, o diferencial que eu tenho que entregar para o meu consumidor, diferentemente do meu concorrente. E para finalizar, dizer que
todo negócio, sem sombra de dúvidas, precisa estar nas redes sociais. Precisa, sem sombra de dúvidas. Tá ok, Alex. Alex, nós queremos agradecer, né? E ressaltar que nós estamos aqui dando só o pontapé inicial, né? Nós pretendemos ainda aproveitar muita coisa ainda, trazer para o nosso município, né? Esperamos que você até me disse hoje, Miguel, pode contar comigo, né? A gente que eu puder ajudar, nós vamos ajudar os nossos comerciantes, e o que a gente espera é isso. Infelizmente, a gente só pode ficar 1 hora, né? E aí já está passando, já está batendo, falta aí 2 minutinhos, né? Para a gente encerrar. Mas o mais dizer isso, né? Lhe agradecer. Estamos abrindo essa porta e esperamos colher bons frutos. Eu não tenho outra coisa a dizer a não ser muita gratidão, dizer que eu estou pronto aí para colaborar. Eu sou uma pessoa motivada por essa coisa de somar e um prazer grande poder, de alguma maneira, como eu falei, jogar uma luz e parabenizar por essa iniciativa e dizer que eu estou pronto. Será um prazer muito grande estar em Mari em qualquer momento que seja. Tá bom? Vamos sim. Queremos também aproveitar. Eu só queria dizer uma coisa bem breve aí. Por mais que seja difícil para os comerciantes, lojistas de Mari, por mais que você esteja agora nesse momento triste, né, desanimado, mas persevere que o ambiente digital ele pode te proporcionar uma reviravolta nas suas vendas. Não desanime em momento algum. Persevere. Beleza, Alex. Então a gente agradece, né? Como logo no início fizemos o agradecimento ao Dr. Alberto, ao Manuel Batista. Verdade. Esse agradecimento, né? E esperamos, como eu disse, plantamos aqui a sementinha e eu tenho certeza que a gente vai promover também alguns cursos, né? A gente vai manter esse contato justamente para levar esse conhecimento para os nossos comerciantes, até motivacionar mesmo, motivar, porque o pessoal tá, como você disse, o pessoal está muito desesperançoso, né? Muitos comércios já fecharam, não só em Mari, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Verdade. Né? E diante dessa situação, a gente precisa encontrar outros meios, né, para que não deixe que as pessoas sofram tanto, para que não deixe que os nossos comércios fechem. Né? A gente precisa abrir esse leque, abrir essa oportunidade de enxergar outros caminhos. Tá ok, Alex? Verdade. Então, vereador, parabéns mais uma vez. Deus abençoe aí sua trajetória no seu mandato. Eu estou pronto. Como é uma questão muito urgencial, quando você fala, né, das dificuldades, eu estou pronto. E será um grande prazer estar em Mari para somar, para colaborar, para ajudar. Tá bom? Uma boa noite a todos aí. Deus abençoe aí a todos aí. Beleza, Alex. Deixa eu aqui agradecer também a todos os comerciantes, né, todos que estiveram aí ligados, nos acompanhando. Né, a gente fica muito grato. Foi muito corrido essa semana, né, mas a gente fica muito grato a todos vocês. Vamos pedir a Deus que continue nos abençoando, continue nos guiando, no caminho correto. A gente precisa muito de Deus num momento tão difícil como esse, mas eu tenho certeza que com união a gente vai conseguir muitos frutos. É verdade. Uma colocação rápida assim, se Deus permitir, eu acredito, e um dia eu chegar aí em Mari para a gente, né, realizar um curso, essa dimensão dos resultados eles serão bem maiores. Por quê? Porque nesse envolvimento com as pessoas e a realidade de cada um, a gente consegue chegar a um diagnóstico e apresentar algo muito mais eficaz assim, a live massa, mas junto será assim, uma dimensão muito mais positiva. Verdade, Alex. Um grande abraço e boa noite. Obrigado de coração, viu? Mais uma vez. Nós que agradecemos, viu? Tá bom. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Fique com Deus aí. Até mais. Valeu, boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite a todos aí. Tchau, tchau.